O maior líder político da história do Brasil, Getúlio Vargas, já discursou aqui da sacada do Hotel Internacional. A rápida, mas importante passagem do ex-presidente é o tema do Conta Pra Mari dessa semana. Em 1904, Afonso Pena também teria passado pela região, embora existam poucos registros sobre isso. Em 2014, foi a vez da então presidente do Brasil, Dilma Rousseff. Na ocasião, ela acompanhou de perto a enchente daquele ano, que cobriu boa parte das cidades de União da Vitória e de Porto União. Bem antes, Getúlio Vargas também esteve no Vale do Iguaçu, embora não na condição de presidente. Foi em 1930 que Vargas veio à região e esteve em Porto União. Inclusive, teria discursado aqui da sacada do extinto Hotel Internacional. O professor Aloísio é historiador e nos conta um pouquinho sobre este momento. Professor, o que acontecia na época no Brasil, naquele momento importante onde Vargas veio a Porto União? Bom, vamos exatamente dar uma espiada no contexto mundial, que refletiu diretamente no Brasil e o problema do Brasil da época. É um Brasil agrário, rural, né? E a partir disso são águas divisórias, vai se tornar um Brasil urbano, industrial. Claro, tinha-se indústria, tinha-se agricultura, mas a tendência era um país agrícola, rural, agrário. Ora, eleições. Por um lado, aquele homem que nasceu em São Borges, no Rio Grande do Sul, Getúlio Vargas, como cabeça de chapa. Do outro lado, nós tínhamos o vice-presidente, o João Pessoa, da Paraíba, contra, então, Júlio Prestes, que era exatamente, Júlio Prestes, um paulista, do Partido Republicano Paulista. Ele vai se tornar o vencedor das eleições. Getúlio perde as eleições. Olha aí, ó. Mas importante. ocorre o quê? Uma insatisfação enorme. Não se aceita. Porque então o movimento tenentista, na década de 20, 30, eles fizeram um movimento onde dizia que o Brasil realmente estava sendo dominado pelas oligarquias, que a política não era correta, que a corrupção era grande, que existia fraude nas eleições. Como diz Heródoto, a história é cíclica e os fatos se repetem. A gente escuta isso ainda hoje, muito né? recente, Exatamente. É muito recente isso mundialmente. Então, gente, toda essa polêmica, esta insatisfação, precisava mudar. E o que ocorreu na Paraíba? João Pessoa acabou sendo executado, mesmo que depois do resultado das eleições. E começou alguns movimentos em termos de Brasil, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Pernambuco, própria Bahia, nesse sentido de se fazer essa revolução. E era exatamente a gota de água que faltava para que Getúlio saísse lá do Rio Grande do Sul, tá? E viesse exatamente até o Rio de Janeiro, tá? Assumir a presidência do Brasil. Presidência entre aspas. Então aí a justificativa. Por que Getúlio Vargas passou aqui por Porto União da Vitória? É exatamente com o trem que conduziu todos aqueles que acreditavam na transformação do Brasil, nessa mudança. Então a conhecida Revolução de 1930. Na verdade, Porto União estava no caminho, ele não veio exatamente para Porto União, era um estava caminho. no caminho, mas aí que vem a importância de nossas cidades, vamos dizer assim. Exatamente. Por quê? Na época, observe vocês, 1930, a ferrovia inaugurada em 1910, isso aqui era uma central espetacular, onde tinha trem internacional, um movimento assim incrível. Nós éramos uma cidade, mas de grande importância para o Brasil, sul do Paraná, norte de Santa Catarina. Então, claro, estrategicamente se combinou a parada aqui em Porto União, onde nós estamos. Aqui estava uma população fantástica para receber, então, o líder da Revolução de 1930. E eu quero aproveitar e dizer o seguinte,
que ele não passou como presidente da República. Muitos dizem, Getúlio, quando presidente, passou aqui por Porto Fernando Vitória, né? É falso, né? Ele passou como chefe da Revolução. Depois se tornou presidente, claro, Depois né? se tornou presidente. No momento não, quando veio a Porto União. Não. E vale a gente lembrar, né, professor, onde a gente está, porque é estratégico. Inclusive o hotel super próximo aqui da Estação União, que era realmente o carro-chefe aí de todas essas mudanças, esses acontecimentos que o senhor mencionou. Era um grande polo aqui, central de União da Vitória e Porto União. Claro, desembarcou ali, atravessou aqui um pouquinho a praça e chegou aqui no hotel. A gente não sabe se ele dormiu aqui, né, professor? Isso a gente não conseguiu confirmar, a gente conversava em bastidor, mas a gente ainda não tem essa certeza. Mas esteve aqui em Porto União, discursou do hotel. Com certeza. Então todo esse movimento, essa logística foi preparada, porque todos os movimentos de um líder sempre tem a equipe, o pessoal que prepara os detalhes, como hoje é a vinda do governador, a vinda de uma autoridade, tudo tem que ser pensado. E aqui está uma grande população, foi recebido por uma dama com um buquê de flores e exatamente desta sacada do Hotel Internacional, ele discursou para a população colocando exatamente o que o Brasil estava vivenciando, o que precisava ser transformado no Brasil. E através desse movimento revolucionário, eles iriam assumir o governo para novos tempos acontecerem para o Brasil. E assim ele fez o trajeto, passando por Curitiba, demais lugares, até chegar no Rio de Janeiro e receber das mãos dos generais do Exército Brasileiro, o Barreto e o Tássio, o Brasil. Amado por muitos e odiado por tantos outros. Mas ele que, no seu discurso, ele usava até um chavão bem diferente dos ex-presidentes. Ele usava trabalhadores do Brasil. Exatamente. Esse era o começo. Enquanto outros presidentes colocavam na maneira senhoras e senhores, o negócio todo, pomposo. Então ele conquistou. Então, 1º de maio era uma festa espetacular em termos de Brasil. Por quê? Ele precisou se aproximar o máximo do operário. Então, quer dizer, se Getúlio não fizesse as leis, alguém ia fazer. E quem foi o primeiro ministro do Trabalho? Lindolfo Collor de Mello. Olha aí, o pai... a gente sabe onde que vai terminar. Exatamente. Professor, sim, a história do Getúlio Vargas é longa, é maravilhosa, nós poderíamos ficar conversando muito tempo sobre ele. Com certeza. Mas eu agradeço, senhor, a sua entrevista diante aqui dessa sacada, que nos observa silenciosa, onde Getúlio já esteve. Eu agradeço a sua explicação, as suas colocações a respeito dessa visita tão ilustre que entrou para a nossa história. Obrigada, professor. Com certeza. E não esqueça que a Petrobras, em 1953, e foi uma guerra com o capital internacional, coisa extremamente brasileira na época. Petróleo é nosso. O neto de Domício Scaramella, que tem o mesmo nome do avô, ainda mantém na lembrança e na oficina do seu trabalho as memórias dessa história. A gente está aqui na oficina do Domício Scaramella, uma pessoa que leva o nome do avô, empresta aí esse nome tão importante aí para a nossa história política de União da Vitória, também do Estado e do Brasil. Afinal de contas, Domício Scaramella era amigo, e pelo que a gente está percebendo nas imagens que você guarda com carinho, amigo íntimo do ex-presidente Getúlio Vargas. Conta um pouquinho para nossa história, como é que era a relação do teu avô com o Getúlio Vargas? Assim, né, por eu não ter convivido com o avô e ter nascido após o avô ter falecido, eu tenho só as histórias que o pai, os tios, os amigos contam, né, na relação que ele tinha com Getúlio. Mas eles eram, pelo visto, assim, muito amigos até eu vou chegar a visitar o Getúlio em São Borja, na fazenda dele no Rio Grande, e ter uma amizade extra política, né, da parte que foi o que talvez eles se conheceram por causa da política. E o avô tinha essa amizade com o Getúlio e, consequentemente, trouxe facilidade para nós aqui, que quando o avô foi prefeito ou deputado, ele conseguiu
facilitar as coisas pela amizade que ele tinha com o Getúlio, né? Provavelmente, né? Domício foi prefeito 2 vezes de União da Vitória e deputado estadual 5 vezes. 5 vezes, isso. 5 vezes. E a gente está vendo realmente as fotos aqui, percebe isso. E nós estamos contando a história que no Conta pra Mari dessa semana, a história do Getúlio quando veio para a União da Vitória e Porto União. E temos muitas fotos que mostram o seu avô Domício ao lado do Getúlio. Ou seja, nessa visita eles já estavam ali próximos e talvez antes e depois disso a amizade continuou, né? Ah, sim, eles já, quando o avô fez amizade, acho que com o Getúlio, foi antes da vinda dele para cá. Foi provavelmente uma facilidade que fez ele vir até aqui, né? E tem fatos curiosos Queria que você nos contasse, inclusive, parece que o seu avô deu até um pitaco na roupinha do senhor Getúlio Vargas, Isso, que a gente vê as fotos dele meio de bombacha, meio típico gaúcho. Isso. Qual que foi as dicas do seu avô como estilista, né? Assim, a história que eu vou contar foi um senhor que presenciou muito dessa parte da ida do Getúlio até o estilista, vou dizer assim, né? Até o alfaiate, né? Sim. A história foi assim, o Getúlio estava por aqui com o vô e o vô falou, Getúlio, vamos melhorar esse look aí, né, Getúlio? Vamos lá no alfaiate. O vô levou o Getúlio ali na frente do Lauro Guidorni tinha um alfaiate. Daí ele confeccionou um terno bacana pro Getúlio lá. E depois disso o Getúlio ligava pro vô, pedia pro vô ir lá no alfaiate e manda fazer mais um terno e manda pra mim, Domício, aí que eu tô precisando mais um e tal. Essa foi a história mais ou menos que o seu Lauro Guidorni contou pra mim ali. Entre tudo isso tinha muitos fatos hilários ali na conversa. Que mais que a gente pode contar? Parece que gostavam de repente de compartilhar uma cachaçinha, uma bebidinha, bebiam juntos. Eles provavelmente tinham um momento de tomar uma bebidinha junto e tal, conversar, espairecer a cabeça um pouco e provavelmente não fugia muito do assunto da política, né? Com certeza. Getúlio morreu pela causa política, né? Então provavelmente a veia dele era quase só isso, né? E seu avô também trilhou um caminho muito longo, né? Em relação à política, inclusive na cidade empresta o seu nome também para uma ponte importante aí que leva ao nosso desenvolvimento e recebe também quem quer chegar. Quem chega, já chega a ver a ponte Domício Scaramella. Para você como neto, saber dessa relação do teu avô com Getúlio, qual que é o sentimento disso? É um orgulho, né? Que não tem como explicar assim, pois não é normal você ter um avô que foi, né, teve uma amizade com um presidente importante e tal, e eu ter o nome dele, né, que é uma coisa que eu tenho que honrar bastante, tem que prezar muito e preservar esse nome, né. Até que eu tento tudo que era dele aqui, preservar ao máximo e manter e levar a história do avô para frente, né. O seu pai tinha inclusive também um dos nomes como Getúlio, Dornelles. Isso. O vô colocou o segundo nome do meu pai, que é Domício Dornelles Scaramella, em homenagem ao Getúlio, que é Getúlio Dornelles Vargas, e colocou em homenagem ao Getúlio. Então você imagina a amizade que eles tinham, né? Que é conhecido por Dornelles, não é por Domício, meu pai, né? Então quem conhece o velho Dornelão aí é por causa já do sabe. Esse Dornelles aí. Você falou um pouquinho de você, Domício Scaramella, você me contou, né, ontem, a gente já conversava já um pouquinho, aonde você vai e ouvem teu nome, já puxa um rosário para te contar alguma coisa, te pedir, enfim, lembrar alguma história, né? Getúlio Vargas está no meio dessa história? Às vezes sim, até pelo fato até provavelmente estão passando algumas fotos ali que mostra lá em São Borja a visita do vô com o táxi do seu Ibis, que é até vô de um amigo meu, do Crica, se alguém conhece o Crica. Então isso também puxa muito pelo fato de ter outras pessoas que estavam junto na época, que conheceram Getúlio aqui também, quando o vô estava com ele aqui. Então é mais raro o fato de citar o nome de Getúlio, mas ainda tem algumas pessoas que têm histórias assim do Getúlio que eu vou para contar, que eu acabei ouvindo. Daqui a pouquinho a gente vai continuar com essa história aqui com o Domício, mostrando os automóveis que estão nessa oficina, um deles em especial,
que tem aí uma história bem interessante. Quer dizer, nós vamos revelar, né, se o Getúlio Vargas andou nesse automóvel ou não. Bom, nós estamos mais uma vez aqui com o Domício, agora na frente de um De Soto, que é esse carrão aqui, né? 1951. Primeiro que eu queria que você me contasse, né? De quem é esse carro, qual a origem dele? Bom, esse carro era do meu avô, né? E meu avô tinha revenda De Soto, até tenho placas aí da revenda e tal, e ele comprou esse carro 0 bala para ele. E ficou com o carro até ele falecer em 1980, de 51 até 80. Daí ele ficou guardado muito tempo e tal. E daí eu, pela mania de adorar mecânica e mexer com carro e tal, fui ter a coragem de fazer ele. Desmontei todinho ele, mandei fazer a pintura, remontei todo ele e tudo. Você que restaurou? Praticamente, né? Logicamente a parte de funilaria e pintura eu mandei fazer, algumas coisas, estofamento, o Maros fez pra mim. Ficou lindo demais, o Maros, parceiro meu. E o Sandro da Autovidros também montou os vidros pra mim. Lindo. E aí ficou assim. Pergunta que não quer calar. O senhor Getúlio Vargas andou nesse carro? O Getúlio Vargas andou em outro carro quando ele veio pra cá. Acredito. Não Ele andou veio... nessa beleza? Não, o Getúlio veio em 1949 para a União da Vitória e o De Soto é 51. Então não bate, né? A cegonha não tinha trazido ele ainda. Não tinha. Que pena, não andou nesse, mas Não. outras personalidades sim. Andou Juscelino, andou João Goulart, Antônio Babi, Bento Munhoz, vários governadores, amigos do vô, políticos. Fora eu, né, que também andei nele agora. A pessoa mais importante nessa história, né? Quem entra no carro ou conhece, o que diz pra você? Qual que é o sentimento, o que fala desse carrão? Ah, sempre muito elogio, né? E todo o trabalho que eu fiz recompensa tudo isso, né? Ouvir elogio e falando que o trabalho foi bem feito. Até saiu na Classic Show, uma revista de carro antigo do Brasil, a única revista conceituada que tem, saiu uma reportagem inteira dele, muito bacana. Foi um orgulho maior do que qualquer coisa do trabalho ser recompensado, né? E para mim, ele estando aqui, eu aqui, e eu poder andar com ele já é o principal. E puxando essa questão política, realmente pensar o que o seu avô matutou ali enquanto dirigia, né? Nossa, as muitas que coisas. aconteciam, os documentos que ele carregou, as decisões que ele foi pensando, tudo aqui. Talvez ele interferiu em alguma coisa, talvez um dia que ele morreu e esquentou a bobina e não quis funcionar, ele ficou bravo e pensou numa coisa, né, quem sabe? Interferiu a nossa história. É, pode ser que ele faça parte também, né, boa ou má, mas pode ser que faça, né. Pra gente encerrar, Domício, eu queria que você me falasse, quem foi na sua vida Domício Caramelo? Assim, é difícil julgar, pensar, falar. O orgulho que eu tenho é o que ele foi para mim, sabe? O que eu ouço de bom é o que faz a personalidade do vô para mim. Então não tem como explicar assim o que ele era, o que ele não era. Para mim é o que todo mundo me conta, tudo que eu absorvo de coisas que faz a personalidade dele existir para mim de uma certa forma, entende? Mais ou menos assim. Obrigada pela entrevista, foi um prazer, foi muito legal conhecer essa história e saber da tua relação, querendo ou não, como também Getúlio Vargas, né? Você guarda sim. as coisas deles com tanto carinho do seu avô, do Getúlio, eu imagino o teu sentimento. Isso foi gratificante também, foi um prazer de você estar aqui e contar a história do Getúlio, do vô e da família para vocês. Obrigada. Obrigado a vocês. Essa intimidade com a região faz de Getúlio Vargas ser o endereço de muitos moradores, tanto de União quanto de Porto União.
é que em ambas as cidades existem duas avenidas com o nome do ex-presidente. No lado catarinense, ela começa na Praça do Contestado e termina na rotatória da loja Havan. No paranaense, é uma via menor, que fica entre a Secretaria da Catedral e o Clube Apolo. Na Praça Alvir Heisenberg, o busto de Vargas recebe flores todos os anos. No mês de agosto, quando o aniversário de morte de Vargas é lembrado, getulistas que moram em União da Vitória fazem questão de homenagear seu ídolo. A homenagem é assinada pela família Amaral. Otacílio Amaral, que faleceu há pouco tempo, deixou um legado para os seus familiares. Para os getulistas de coração, e até para quem não o é, o dia 24 de agosto de 1954 é um símbolo bastante importante. Foi nessa data que Vargas, como ele mesmo disse, saiu da vida para entrar para a história.